As mulheres foram fundamentais para ajudar a construir a magnitude e a reputação do Porto de Santos. Mas por que elas ainda estavam escondidas às margens das fotos, das narrativas e dos registros dessas épocas? Eu tô aqui no Museu do Porto e hoje a gente vai falar sobre história. Para resgatar essas memórias e histórias que a gente não pode esquecer sobre o Porto de Santos, o Lendárias e Portuárias recebe a historiadora Ângela Bonard-Mitti e também a jornalista e advogada Lídia Maria de Mello, que escreveu um livro sobre o navio Raul Soares. Elas estão lá no estúdio com a Ludmilla. Muito obrigada, Flávia, por fazer essa apresentação incrível e também por me conectar com mulheres que eu estava curiosa para conhecer, porque a nossa pauta de hoje é sobre o que a gente não pode esquecer. Então a gente vai falar de história, a gente vai falar de memória, que é um dos objetivos aqui do Lendárias e Portuárias. Afinal, se a gente não conhece a história, se a gente não sabe o que acontece, a gente não tem repertório e a gente às vezes pode cometer alguns erros. E este é um conteúdo que vale lembrar que é feito através do Promicult, patrocinado pela Deep World, que apoia essa causa de gênero tão importante para o setor portuário. A Flávia já apresentou vocês, meninas, mas eu quero dar boas-vindas aqui, dizer que eu estou muito feliz e hoje eu sei que é um dia que eu vou sair desse estúdio melhor, com muitos aprendizados, porque só no aquecimento aqui a gente já estava falando um monte de coisas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, um prazer. Boa tarde, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no podcast. Muito bom ouvir vocês aqui. Gente, eu tenho uma linha do tempo aqui para compartilhar, que diz o seguinte, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, tá? Que a gente tem aí, entre 1888 e 1892, o início da construção do porto organizado e a inauguração. Em 1890 a gente tem a criação da Companhia Docas de Santos. E aí tem um fato marcante, que a gente já vai falar sobre ele, que em 1950 a gente tem a chegada dos primeiros aparelhos de televisão aqui através do Porto de Santos, né? E eu nunca tinha me atentado, né, o quanto a comunicação no nosso país, né, tem que agradecer ao Porto de Santos e à nossa cidade. Fiquei muito feliz de saber disso e de conhecer esse fato histórico, gente. E aí, mais ou menos, né, em 1970, é talvez o final aí da profissão das catadeiras de café, que a gente também revelou essa história aqui na primeira temporada do Lendárias e Portuárias, né? É uma história que eu senti muito, assim, de não estar morando mais no nosso imaginário aqui da galera que mora em Santos, tanto homens quanto mulheres, né? Em 1990 tem o fim da concessão à Companhia Docas, né? O porto volta para o governo federal e em 1993 a gente tem a Lei dos Portos, né? Que estabelece aí a relação de trabalho e do ógmo. Dando um contexto histórico das histórias que a gente não pode esquecer, é isso? Tem algum outro fato que vocês acham que vale a gente trazer para cá, dessa linha do tempo, que vocês lembram? Então, com relação... Tá tudo certinho, ali a linha do tempo tá correta. O que a gente pode acrescentar nessa linha do tempo, principalmente na questão das mulheres, né? É que o trabalho portuário, desde sempre, é um trabalho muito sazonal, né? E as mulheres, nem sempre, né? Os maridos tinham serviço o tempo todo. Então, essas mulheres, embora elas não trabalhassem diretamente no porto, mas elas tinham ligação indireta com o porto desde sempre, muito antes do porto organizado. Perfeito. Pela movimentação econômica desse porto, então ali elas viam, né, um complemento do salário quando seus maridos não tinham ali naquele momento um trabalho pela sazonalidade da economia portuária. Então sempre a coisa da instabilidade, né, gerar um impacto na família, que por consequência a mulher olha e fala, vou lá, tenho que me virar. Isso, né? Lógico que a gente está falando de mulheres com, que saem, né, de famílias não abastadas, Perfeito. né? Então elas têm que ir à luta, porque seus maridos muitas vezes ficam sem trabalho. Perfeito. Num período, por exemplo, em que os navios demoram
para chegar e Sim. para trazer mercadoria ou carregar, eles ficam sem trabalho. Então, elas vão ali e veem no porto uma forma de economia, uma forma de ganhar alguma coisa para ajudar no sustento da família. Mas eu acredito também que, assim, que essa visão dessa sazonalidade afete muito mais justamente os trabalhadores que não eram funcionários da Companhia Docas. Perfeito. Então, é porque é essa diferença que eu sempre comento, que às vezes as pessoas falam, que acham que o trabalhador do porto é um estivador. E o estivador é apenas uma das inúmeras categorias do porto. Porque mora no nosso imagético, né? É a escultura, é a imagem, né? As fotos, mas então, né? justamente isso, mesmo aquela imagem que tem no Museu do Café, que é de um estivador, que eles dizem como estivador Sim. carregando, e também aquela imagem, ela não chama o estivador, aquela escultura, que antes Sim. ficava na direção da Rua João Pessoa, e Sim. foi removido de lá porque houve a mudança no porto, antes Perfeito. não. Então, ela ficava ali, era uma praça, não havia nenhum armazém. Os armazéns eram todos amarelinhos, Sim. meio ocre, Sim. eram as cores da Companhia Docas. Então, os trabalhadores funcionários da Companhia Docas, aí eu não sei exatamente em que momento isso na história começou, mas, de qualquer maneira, assim, anos 40, com certeza, já havia os trabalhadores do porto e sindicalizados, porque nos anos 30, a maioria dos sindicatos mais antigos começaram nos anos 30. Então, meu pai, que era portuário, ele era funcionário da Companhia Docas de Santos. Perfeito. Ele não era estivador. Perfeito. Quando eu lancei meu livro, Raul Soares, O Navio Tatuado em Nós, algumas pessoas perguntavam, seu pai era estivador? Não. Estivador é uma função. Ele não é funcionário da Companhia Docas, mas ele é ligado ao sindicato deles, que também é muito antigo, também é dos anos 30. O sindicato do meu pai era dos operários portuários. Perfeito. Aí tem o pessoal que é da administração portuária, que trabalhava nos escritórios, também eram funcionários, tem o seu sindicato. Inúmeras profissões e inúmeros sindicatos. Então, os conferentes de carga e descarga, várias coisas. Agora, tem os ensacadores de café. Quando eu era criança, eu lembro bem dos ensacadores de café, porque era um sindicato que também tinha escola dentro do sindicato, Entendi. como o sindicato do meu pai, dos operários portuários, mantinha uma escola para os filhos de associados. Então, eu estudei o antigo primário, primeiro a quarta série, no sindicato, no grupo escolar do Sindicato dos Operários Portuários. Era uma parte dentro do sindicato. Agora, os estivadores, eles tinham uma carteira. Sim. Essa carteira, eles tinham que, para obter, tinha uma ligação com o sindicato e com a capitania dos portos. Perfeito. Aí surgiram os chamados bagrinhos, Sim. que eram os avulsos. Sim. Esses eram aquelas pessoas que iam, quando eles tinham muita carga, muito navio, então os estivadores tinham prioridade, recebiam as tarefas que tinham que fazer, porque eles trabalham dentro do navio. E depois apareciam os bagrinhos, aqueles que iam lá aventurar. Se sobrou... E que pegava coisas extras, né? Eles olhavam a lista lá, tem trabalho, bora. É um monte de freelancer, né? Que a gente conhece assim, hoje como mas freelancer, eles não tinham né? carteira. Então, existe Por isso o nome bagrinho, né? Porque é peixe pequeno, né? E existe também um momento, até que, assim, dos anos 60, um conflito entre eles muito grande, que houve a intervenção até de ministro. O ministro do Trabalho teve que vir a Santos para tentar resolver. Agora, só para complementar, aquela imagem, porque tem o sindicato dos carregadores e tem o sindicato dos arrumadores e ensacadores de café. Então, os carregadores, eles trabalham fora do navio. Sim. Os arrumadores e ensacadores também. Hoje já não é, acho que só de café, porque mudou um pouco, né, a presença do café. Mas então,
eu sempre duvido de que aquela imagem, aquela escultura seja de ensacador, porque eles trabalham dentro do navio, Sim. que a estiva é dentro do navio. E me fala uma coisa, a gente nunca pensa nisso, né? Mas você tem os ensacadores, como você falou, mas alguém costura o saco, né? Assim. As mulheres. E as mulheres, exatamente. Isso, talvez, naquele tempo mais inicial. Agora, depois da modernização do porto, eu acho que essa função, eu não sei em que momento, mas eu tenho uma curiosidade, porque quando eu comecei a ouvir falar disso, Sim. E as catadoras, eu suponho que é aquela que fica selecionando são as pianistas, os grãos. Então, porque no momento em que o café, né, a demanda da cafeicultura aumenta no mundo inteiro e a demanda de exportação também aumenta, é óbvio que os países lá fora, eles fazem questão de um café de qualidade. Sim. E até então, a gente não tinha máquinas que fizessem essa seleção. Hoje nós temos, mas na época não. Então, as mulheres ficavam ali. Por quê? Dedos mais ágeis, as mulheres têm uma facilidade melhor. Então, elas catavam aquele café, selecionando os grãos com defeito e colocando, excluindo, né, aqueles grãos defeituosos, os ferruginosos. Né? Então, os dedinhos tão ágeis, por isso que elas eram chamadas de pianistas, né? E aí esse trabalho ficou para as mulheres que tinham armazéns dentro do porto. Então, é a primeira vez que a mulher, de verdade, ela entra dentro do porto, né? Porque até então, ela vivia muitas vezes em função da economia portuária, mas ela não estava lá dentro. Perfeito. Quando aparecem os armazéns de café, aí ela passa a exercer esse trabalho dentro dos armazéns, mas só. Perfeito. Só nos armazéns. E eu amei essa história, porque assim, eu amei porque eu achei o quanto a gente é ignorante mesmo, né, de entender um contexto, né, da nossa cidade, de um equipamento tão importante, né, então a gente não construiu meio que essa história no imaginário, a não ser que você pesquise, ou que você tenha uma relação tão direta. E esse é um trabalho que durou praticamente 4 ou 5 décadas, né, desde 1930, quando estava bombando, né, até 1970. E uma outra coisa que me impressionou é que talvez as mulheres tenham sido as grandes responsáveis pela fama internacional da qualidade do café brasileiro. Sim, né? Elas começam, na verdade, as primeiras começam a exercer a profissão em 1903. Ah, então é muito mais, é quase 70 anos. É bem mais. Porque as primeiras mulheres, elas começam a exercer essa profissão em 1903. Então aí a gente tem... E aí mais mulheres vão entrando, que é como eu disse, muitas vezes elas complementavam a renda. Sim. E às vezes até meninas, né? Não são mulheres casadas, mãe de família, mas meninas também entravam para essa profissão muito cedo. E entra também aquela história assim, né? De 1930 talvez esteja aqui como um dos registros importantes, mas tem aquela piada, né? Que em 1930 a gente tinha uma dependência, né? Do café, a economia tinha uma dependência do café brasileiro, como a gente tem hoje para trabalhar, né? Assim, pouquíssima gente trabalha sem café, gente. Aqui no Juicy Hub a gente vê que é uma dependência. A galera aqui é tão dependente do café quanto a economia brasileira em 1930, tá, gente? Dependemos muito de café aqui. Mas muito, muito interessante, né? Tem um texto aqui do historiador do Museu do Café, o Bruno Bortolotto do Carmo, que ele diz o seguinte: terminado o trabalho nas lavouras de plantação, colheita e beneficiamento, as sacas eram trazidas para o Porto de Santos para serem negociadas, fosse para exportação ou para o mercado interno. A catação do café entrava na etapa que se localizava entre o processamento do café na fazenda até a sua venda, pois eliminava os grãos defeituosos de um lote e aumentava o valor do café a ser exportado, ou seja, agregar valor através da mão de obra, né, gente? De mulheres, tá? Vamos lembrar disso. Suas primeiras menções aparecem em publicações na primeira metade do século XIX. E eu devo imaginar que pode parecer um negócio bonitinho, ela só estava lá, né? Mas assim, devia ser um trabalho super insalubre, ambiente sujo, sim, né? Com muita poeira, porque aquilo levantava poeira, né? Então, e os armazéns à beira do porto ali não devia ser um lugar muito agradável seguro, de se ficar. E elas ficavam ali um período grande de tempo. Inclusive, muitas vezes com seus filhos do lado.
Sim. E outra coisa que eu achei curiosa, né, que devido até esse trabalho muito braçal, humano, né, assim, muitas vezes esses trabalhadores, eles eram aposentados, né, quando, enfim, né, quando tinham esse direito, que muitos não tinham, né, mas eles às vezes tinham que parar de trabalhar, né, e aí, de novo, as mulheres entravam no circuito, né, por conta dessa inconstância, né, Mas Lídia? tem uma coisa também, assim, em relação ao trabalhador do porto, é que é o seguinte, eles eram muito organizados. Aham. Eu não sei exatamente até que momento vai, porque realmente esse assunto é um tipo de assunto que eu nunca pesquisei, só fui ver por curiosidade Perfeito. depois que eu vi isso, porque realmente eu nunca ouvi falar, né, antes. E o material que eu encontrei, inclusive do museu, era uma foto dos anos 30. Perfeito. E uns textos que eu li também eram um pouco dessa época. Agora, eu não conhecia muito. Agora, por exemplo, anos 40, anos 50, 60, os trabalhadores de Santos eram muito organizados em sindicato. Eles, como eu disse, começaram lá pelos anos 30, são os sindicatos mais antigos de Santos. Uhum. E eles tinham uma grande organização. Então, eles se aposentavam. Eles se Perfeito. aposentavam. Agora, como? E outra coisa, existiam outras profissões, quando a gente fala do porto, acha que todo mundo vai trabalhar com a carga, Sim, necessariamente. carregando, né? Essa Por memória exemplo, não sai da nossa cabeça, né? Mas não, o Sindicato dos Operários Portuários, por exemplo, ele abarcava várias profissões. Sim. Então, tinha, por exemplo, o pessoal que trabalhava com a manutenção do porto. Perfeito. Então, tem carpinteiro, Perfeito. pedreiro, azulejista, eletricista, Perfeito. motorista. Esse pessoal não trabalhava com a carga. Sim. Toda a infraestrutura para o negócio funcionar, então, né? pintar, os calceteiros que colocam os paralelepípedos. Então, assim, são profissões do porto e eles eram empregados da Companhia Docas. E as mulheres estavam nesses sindicatos? Não. Assim, como trabalhadoras, Isso, não. elas não estavam envolvidas nessa conversa. Como vocês colocam que era do café, então, e como eram os ensacadores e que elas faziam, eu suponho, mas isso eu estou supondo, não tenho, isso é uma coisa que eu até quero ver. Terceira temporada do Lendárias, hein, gente? Então, que fosse ligado ao sindicato dos ensacadores de café. Tá, porque eram arrumadores e ensacadores. Só que eles tinham um trabalho, tal, mas eles trabalhavam fora do navio. Perfeito. Dentro do navio é o estivador. Perfeito. Agora, porque anos 40, eu digo isso dos anos 40, porque eu entrevistei uma santista que foi a primeira santista deputada estadual, Zuleika Lambert. Ela faleceu em 2012. Em 2005, ela foi homenageada na Câmara de Santos. E ela tem uma família, a Lambert, aqui, inclusive um deles foi meu médico. Então, quando eu vi, ele já tinha falado dela para mim, fiz uma entrevista com ela, tal. E ela era bem jovem quando foi eleita. A primeira mulher da Assembleia Legislativa era de outra cidade, mas a primeira da Baixada era ela. Foi a segunda mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa. E ela era do Partido Comunista. Então, em 47, ela foi eleita em 46. Em 47, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Então, mas havia uma movimentação no porto, assim, de greves nesse período. Sim. E ela falou para mim que ela vinha fazer piquete, né, para que as pessoas participassem da greve. Perfeito. Ela e uma outra mulher, que era uma mulher, assim, eu não me lembro o nome dela, mas o marido dela era o Samuel Pessoa, que era um médico, que era do Partido Comunista, que tem, assim, nesse período tinha uma grande visibilidade. E ela também vinha junto. Então, vinham de São Paulo, porque como ela estava na Assembleia, sim, elas vinham de São Paulo para fazer piquete aqui nos portões da Companhia Docas, para que eles aderissem às greves. E isso em anos 40. 46 teve uma greve muito importante aqui no Porto de Santos, mas, assim, não temos registro das mulheres. Pelo menos registros, né? Não significa que não tenham participado. Mas foi uma greve
começou com os estivadores, mas depois ampliou para outras categorias, operários portuários, administração portuária, que eram os sindicatos maiores, que foi o boicote aos navios espanhóis contra a ditadura do Franco. Perfeito. Porque chegou a Santos um espanhol em um navio inglês, mas que ele entrou num porto espanhol e ele veio clandestinamente, ele tinha sido condenado lá. E aí ele veio para cá. E aí, então, por isso que os estivadores viram, porque era dentro do navio. E aí eles começaram a mobilização porque ele seria deportado, para que ele não fosse, porque se lá ele seria fuzilado pela ditadura Franco. E essa greve se espalhou, foi por meses, e a comunidade espanhola aderiu, fizeram uma arrecadação de verba para pagar advogado para ele, para que ele obtivesse visto para ficar no Brasil. Ele obteve. Depois, não sei, ele some um pouco, eu não sei mais dele. Perfeito. E as histórias são muito fragmentadas, né? Mas assim, é nesse período que eu falo da Zuleika Lamberti, por exemplo, que ela me revelou a participação nesse período de greve. E essa greve até se espalhou até para fora do Brasil. Se espalhou pelo Brasil, outros portos e até fora. Foi assim, preciso até intervenção da presidência da República. Essa história é uma história bem conhecida, assim, né? Que é uma história que leva Santos para fora. E é justamente esse tipo de história que é legal a gente não esquecer aqui, né? Em relação às mulheres, assim, o que vocês acreditam, né? Que sejam memórias, histórias, que é importante que permaneça morando nesse nosso imaginário, no cotidiano, assim, que uma menina de 15 anos de idade conheça essa história, ou porque está na internet, ou porque alguém está fazendo um vídeo na rede social, né? Quais são essas histórias que encantam vocês? Então, reforçando o que ela está dizendo da participação feminina nas greves, infelizmente a mulher não aparece muito, né? No passado. Se você olhar, você vai ver que as mulheres não aparecem muito. Por mais que por isso que a gente está fazendo lendárias, minha gente. Por mais que elas tenham sido protagonistas de alguma coisa, elas sempre são escondidas. A maior greve, a primeira grande greve que aconteceu aqui no Porto de Santos, no início do século XX, começou das ensacadeiras, as costuradeiras de saca lá em São Paulo, pelas mulheres. Elas começam essa greve, foi a primeira grande greve que a gente teve aqui. Então, isso foi se espalhando, vindo. Então, começa pela mão feminina. Então, provavelmente, elas eram sim organizadas. Não, a gente não pode dizer que elas tivessem um sindicato, mas elas estavam organizadas. Tanto é que elas começam essa greve, aquilo se espalha e chega aqui. Né? Então, começa pela mão feminina também. Perfeito. Tá? Então, só para reforçar. Você acha que esse é um dos fatos assim, que a gente não pode esquecer? Assim. Não. E voltando lá atrás, né, a gente falando sobre a participação econômica da mulher indiretamente no porto, vejam, eu lendo aí a trajetória feminina, muitas delas, aquelas que não tinham a habilidade da catadeira de café, elas iam nos navios, pegavam roupas, né, dos marinheiros, levavam para lavar. Era a maneira delas obterem, né, um ganho extra. Então, elas lavavam roupa, elas vendiam quitutes, elas iam para frente do porto, porque antes do porto organizado, aquilo era só um mangue. Mas as pessoas transitavam, os homens tinham os trapiches, as pontes, e elas cozinhavam, elas levavam ali, vendiam seus quitutes, seus produtos ali, e a lavagem de roupa. Então, ou seja, elas participaram ativamente da economia da cidade através do porto, não trabalhando diretamente, que isso só vai acontecer mais tarde, mas elas tiveram, sim, uma participação. É que a gente às vezes acha, né, que tudo, especialmente quem é jovem aí, quem tem 30 e poucos, 20 anos, acha que assim, o porto nasceu daquele jeito, mas não, né, gente? Antigamente tinha dificuldade para você atracar, descarregar, não era aquele negócio bonitão de pedra que o navio chega do lado, você amarra o negócio bonitinho. Era caótico o negócio. Não tinha G. Pierotti abastecendo o navio, tudo lindo, maravilhoso, não, gente. Era aquela coisa
quase transacional ali, né? Era um mangue, e a questão de o Porto de Santos tem uma particularidade, né? O fundo do porto, ele não é de areia, Uhum. é lodo, porque a água do porto ela é salobra, Sim. devido aos rios todos que descem a Sim. serra e correm para o mar. Então, o estuário aqui é um fundo lodoso. Então, ali, quando a maré recuava, aquilo ficava um mangue, era uma coisa horrível, né? Não à toa, né? As epidemias que graçavam aí Sim. ano após ano. A pior delas foi justamente durante as obras do porto, Uhum. que é de 1890 até 92, quando se inaugura os primeiros 60 metros, né? Então foram os anos de pior infestação de epidemias. E vocês acham que a economia do cuidar das pessoas recaiu em quem, minha gente? Pois é. Não foi nos marinheiros, né? Não. Vamos lá. Foi nas mulheres, né, gente? Elas auxiliavam os médicos ali na administração de remédios, ou seja, no cuidado com... Ou seja, a mulher desde sempre está ali. Sim. Na questão do cuidado, ou seja, sempre há a mão feminina. E ali, a Helena né? Pontes falou isso muito bem no primeiro episódio da primeira temporada do Lendárias, assim, ela reforçou, não, gente, não é imageticamente masculino, a gente só não tem essas imagens, né, então a gente só não tem as fotos, né, a gente só tem a memória que alguém escolheu pra gente ter, mas a real é que elas estão lá desde sempre, né? Eu acho, assim, quer dizer, já que temos que selecionar alguma coisa, dentro do período que eu estudo mais, não só porque estudo, mas porque vivi mais, né? Estudei a partir dos 6 anos de idade dentro de um sindicato, então acompanhei quando meu pai já... Você viu a história, né? E foi justamente, assim, meu pai foi eleito, a diretoria, né, foi eleita em outubro de 63, e ele, em 1º de abril de 64, houve o golpe e foi invadido o sindicato. Então, meu pai, por exemplo, foi preso no dia 1º de abril. Então, as mulheres, nesse momento, foram fundamentais, porque a direção dos sindicatos, os diretores sindicais foram presos. Meu pai no 1º de abril. Então, aliás, é uma coisa que, assim, que me incomoda muito toda vez que se lembra as datas redondas, 40 anos do Porto, 50, do Porto não, do golpe, 50, 60 anos. E aí, entrevistas eu vejo, em documentários, pessoas assim, bem conceituadas, colegas jornalistas, né, e que dizem o seguinte, não, a história dá um salto, até pela historiografia. Quando se fala o seguinte, houve o golpe, agora passaram a falar mais do João Goulart, porque ele era uma figura apagada, ninguém sabia nada sobre ele. Então, houve o golpe, e aí dá um salto na história, eu digo jornais, inclusive, para 1968, o AI-5. Mas por que um ato institucional número 5? Antes houve 4 atos. Perfeito. E depois chegou até o 17. Mas ninguém fala. Por quê? Aí eu assisti o ano passado, 2024, uma entrevista de uma jornalista nacionalmente conhecida, não vou citar o nome e tal, mas foi feito um podcast também, e eu fiz um comentário lá. Não vi depois alguém se rebateu, assim, do pessoal que organizou. E também assisti a um documentário, isso era uma entrevista dela, e um documentário muito bom. Aí aparece um dos entrevistados, é um jornalista jovem, assim, aparentemente jovem, no máximo 40, acho que nem 40 anos ele tem. E aí ele fala, houve o golpe, e depois do golpe, e ela fala algo semelhante. Do golpe ela tinha acho que 10 anos ou 11, eu tinha 6. Eu falei, nossa, ela era mais velha do que eu. Tinha mais memória, né? Não só isso, porque assim, talvez nem tanto, porque assim, o impacto na minha família foi diferente da família dela. Mas, ao longo da vida, ela se tornou jornalista, e eu também. E, além de acompanhar, ser testemunha, eu fui mergulhando nesse assunto. Então, eu aprendi muito mais também, não é?
Então, como é que ela pode dizer que nada houve, nada aconteceu? E o jornalista falou a mesma coisa. Bom, no dia seguinte, então, nada aconteceu, estava tudo igual. Eu falei, em que país ele está? De que país ele está falando? Por quê? Pode ser, claro, um país como o Brasil, de dimensões continentais, as coisas não aconteceram da mesma maneira em todos os lugares. Então, deve ter sido um lugar que nada aconteceu. Mas aqui em Santos, exatamente. Santos aconteceu. E foi muito forte no dia 1º de abril de 64. Invadiram todos os sindicatos mais fortes. O meu pai passou a noite do 31 de março no sindicato. Nós não fomos à escola, porque eles já tinham suspendido as aulas. E não voltou para casa. Então, de manhã, no dia 1º, minha mãe veio aqui, foi para o centro da cidade com a minha irmã mais velha, que tinha 8 anos, e a caçula era bebê, recém-nascida. Ficamos, eu e ela, com uma vizinha que não tinha filhos, e a vizinha acompanhando no rádio, e eu não desgrudava dela para ouvir a notícia. Então, as mulheres foram atrás. Onde é que estão eles? Exato. Por quê? Eles foram levados para o Palácio da Polícia, aqui em Santos, e lá funcionava uma delegacia de ordem política social, cuja sigla era DOPS, como o departamento de ordem. Então, a DOPS, eles falavam que era o DOPS, o departamento, e eles soltaram presos correcionais, e eles foram presos lá. Muitos ficaram meses lá presos, de lá é que saíram. Outros, depois veio o navio Raul Soares, foram levados para lá. Outros foram soltos. Meu pai foi solto depois de 18 dias. Mas nesse período, elas não conseguiam falar. Então, a minha mãe foi atrás, no dia 1º. Então, ela falou, o porto está cheio de soldados, no sindicato está interditado. Aí, ela obteve informação. Depois, nós fomos, ela foi conosco, eu e minhas irmãs, até o Palácio da Polícia. Mas só ficamos na recepção. Ele não podia ser visto. Então, as mulheres começaram a fazer esse tipo de coisa. E cada uma numa situação caótica, claro, né? Uma sem grana, com filho, sem entender Sem contexto, saber onde estava saber... seu marido, seu pai, seu irmão, seu filho. E elas foram atrás dos advogados, porque eles não podiam. Eles prestavam depoimentos sem uma presença de um advogado. Eles não tinham notícias. Então, esse episódio, aí depois, a sequência disso, depois o navio chegou, aí no navio nós fomos. Então, minha mãe foi à Capitania dos Portos e ela obteve a autorização, nós fomos visitar nosso pai. E outras mulheres. Então, o navio ficou no meio do canal, então ali é onde tem a estação das barcas que fazem travessia. O navio você está falando do Raul Soares, perfeito. Só para quem não capturou essa história ainda, né? Ali já tem um livro, ela escreveu um livro em 92, foi isso? Não, ele foi escrito em 1985. 85. E eu publiquei 10 anos depois. Perfeito. Em 95. Em 92, eu publiquei uma síntese, uma página e meia no jornal A Tribuna, porque me convidaram. O editor de Porto e Mar, eu já trabalhava no jornal A Tribuna, e ele ficou sabendo, era o editor interino, o Hélio Schiavon, e ele me convidou para escrever uma página e meia, porque ele conheceu uma pessoa que trabalhou no Raul Soares, mas não nesse período, quando ele era um navio normal. Perfeito. Então, ele quis entrevistá-lo, mas ele quis ligar com essa história do navio. Para quem nunca ouviu a história, era um navio normal que virou um navio... Um navio presídio em 1964. Ele foi, de abril a outubro, ele funcionou como navio presídio aqui em Santos. Perfeito. E dia 2 de novembro de 64, ele foi levado de volta para o Rio de Janeiro, de onde ele tinha vindo rebocado, porque ele já tinha 60 anos, e aí ele virou sucata. Perfeito. Né? Então, ele fazia... Só para quem nunca ouviu essa história, gente, depois joga no Google, procura o livro, porque tem aí, né, muita história também para a gente entender, visto que a gente está num período, né, do mundo onde a gente está discutindo e revendo, né, e em 2024 o filme Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles também, gerou debate, trouxe, né, essa pauta para uma nova geração, e a gente tem várias obras, né, que também jogam luz. Exatamente. Né? Então, quando eu escrevi esse livro, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte são as minhas memórias sobre o assunto, Perfeito. que eu escrevi em 85, que foi o último ano da ditadura, que terminou, não foi o ano inteiro, né? Sim.
Mas foi quando eu terminei a minha segunda faculdade, que foi de jornalismo. Perfeito. Comunicação social com habilitação em jornalismo. E aí eu queria falar, porque nesse período todo, os 21 anos, a gente não falava sobre isso. Não falava. Por quê? A gente chegava da escola e comentava em casa as coisas que aconteciam, que algum professor falou, e a gente comentava. E aí meu pai falou, bom, mas não é exatamente assim. Aí ele dava a versão. A minha mãe ouvia e falava, vocês cuidado com o que falam na escola. Perfeito. E o que fala na escola não se comenta fora, porque é perigoso. Perfeito. Porque meu pai, eles saíram, foram soltos, mas eles eram vigiados, eles foram processados pela justiça militar e isso levou anos. Perfeito. Então, em 73, meu pai transitou em julgado, foi até o Superior Tribunal Militar. Em 72, a minha irmã mais velha morreu, vítima de uma doença autoimune, que ela começou a desenvolver depois que ela viu meu pai preso, e não só pelo fato de estar preso, ele foi solto, mas o que veio depois dele ter solto. Que aí, por exemplo, a minha mãe teve que arcar com o sustento da família. Sim. Foi ela que sustentou. E não só a minha mãe. Quantas Eunice Paivas nós temos pelo Brasil, né, gente? Quantas, né? A segunda parte do livro são as memórias do meu pai. Eu entrevistei meu pai. Então, assim, a minha ideia era justamente... Eu não entrevistei mais ninguém. Era mostrar como um fato político, como um golpe militar, o golpe militar de 64, destrói a vida de uma família. Perfeito. Se não totalmente, mas marca para sempre. Com certeza. Então, assim, nós assim, não passamos necessidades de nada, enfim, porque a minha mãe sustentou a família de maneira brilhante. Ela foi gigante. Perfeito. E assim, de outras pessoas. Eu vou publicar um novo livro este ano, e agora envolve muita pesquisa, mas é justamente esse período, porque tem muita coisa que não se pode esquecer, que não se pode apagar. Perfeito, né? é isso aí. As pessoas dizerem que nada aconteceu, foi onde não aconteceu, porque aqui em Santos aconteceu. E as pessoas estão morrendo, perdendo. A gente não pode perder essas memórias, não né, pode, gente? Não pode. E uma curiosidade: não há registro na Companhia Docas da entrada do Raul Soares, somente do rebocador que o trouxe, que foi o Tamandaré. Não há registro na Companhia Docas sobre a chegada do Raul Soares. Porque esse registro, primeiro, está em todos os jornais. Esse registro, Santos era notícia. Olha a importância do jornalismo aí, minha gente! Santos era notícia todos os dias, nos jornais, principais jornais do país. E hoje as pessoas acham que... por isso que eu fico indignada quando se retoma o assunto e como se Santos não tivesse tido importância. Isso não é bairrismo, porque aqui ficava e fica, né, o principal porto da América Latina. Tinha o Santos Futebol Clube no seu auge, mas independentemente disso, a seleção de futebol, Santos fazia um grande número de jogadores eram de Santos. Sim. Quando o Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro em Cannes com o filme O Pagador de Promessa, e era a Glória Menezes era a atriz, Leonardo Vilar era o ator que carregava a cruz e tal. Eles ganharam. E naquele tempo quase não se viajava de avião, era de navio. Era de navio. Então Santos, todo mundo fazia passeio, era Santos. E assim, Porto de Santos, a linha C, todos os navios branquinhos, Eugênio C, Ana C, Eurico C, então a gente passava e via aqueles navios lindos, muito bonitos. Então, quando eles ganharam, eles vieram ficaram um tempo passeando pela Europa, pegaram um navio, pararam no porto do Rio de Janeiro, o Anselmo Duarte desceu, foi homenageado, voltou para o navio e veio para onde? Santos. E aí eles desfilaram aqui em carro aberto. Então tem assim essa cobertura nos jornais da época. E aí depois... Essa é outra história que a gente não pode esquecer, gente. Não. Afinal, Santos é uma cidade criativa pelo cinema. E quantas vezes eu tinha ouvido essa história? Nenhuma, entendeu? Outra história que a gente então, pode... Aí depois Santos tem um protagonismo muito grande. Sim, não. Só pra gente ter ideia, o primeiro partido socialista fundado no país foi fundado em Santos pelo senhor Carlos Escobar
e pelo senhor Silvério Fontes. Uhum. Então, foi o primeiro partido socialista do país fundado aqui em Santos. Santos teve esse viés progressista, né, de luta, Sempre, né, assim, a sempre. cidade tem isso no seu DNA, Não né? é à toa que era chamada de Porto Vermelho, Sim. Moscouzinha brasileira, Barcelona brasileira. República Justamente- Sindicalista. Justamente Exatamente. por conta dessa a luta de trabalho, né, de Uhum. trabalhadores, sindicalismo, a fundação de partidos de esquerda ou daqueles que confrontaram, tiveram a ousadia de confrontar o regime ditatorial, né? Então, o protagonismo da cidade sempre E a gente foi. precisa lembrar assim, né, independente da visão, né, política, né, assim, é parte da história, né, então a gente tem que deixar registrado aqui porque é parte da história, Sim, né. nos dias de hoje é mais do que necessário Perfeito, que todos saibam, perfeito, exato. porque existe uma amnésia Sim. provocada, né? Sim, Instituída, a intenção é instituir essa amnésia e a gente não pode deixar. exatamente. não pode Ainda mais deixar. estando nessa cidade, né, minha gente? Você pode vir de outro lugar aí. Aliás, eu quero saber, tá, gente? Deixa aqui nos comentários se você é de Santos, você está assistindo Lendárias Portuárias aqui, direto da cidade que tem o maior porto da América Latina, ou se você está em outro lugar. Deixa aqui nos comentários porque a gente quer saber. Mas é super importante isso que a gente está falando e que está fazendo aqui, ainda mais vindo de mulheres, né, que viveram a história, né, com os próprios olhos e que estão super estudando. Que mais, gente, em relação às mulheres? Que história vocês acham que a gente não pode esquecer? Eu usar a mesma expressão que ela disse, não foi à toa que Santos perdeu a autonomia política, Sim. né? E teve que fazer um grande movimento para recuperar. Por 3 vezes. Por 3 vezes. Por três vezes. Primeiro, com a instituição, o primeiro golpe militar da nossa história, que foi a proclamação da República. Uhum. Santos perde a sua autonomia, sofre ali a era da intendência, né? Embora Santos tenha, né, como é que eu posso, foi contra aquilo e criou a sua própria Constituição. Santos teve a ousadia de decretar a sua própria Constituição logo após a proclamação da República. Lógico que isso depois foi abaixo, porque vivíamos ali nosso golpe militar. Depois, na década de 30, no Estado Novo, sofremos também intervenção. E depois em 64, ou seja, Santos não apenas, porque eu ouço às Já vezes pode pedir música no Fantástico, gente. às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, mas é porque Santos tem o porto. Não, não era só. Uhum. Óbvio que o porto é uma estratégia, é um lugar Sim. estratégico, mas não era só por isso. Mas o que você acha que era? Uma cena intelectual, uma cena cultural? O aceno de resistência, Tá. sobretudo. Cultural também, pela luta de Sim. classes, pela luta de trabalhadores, e pelo protagonismo que Santos sempre se colocou. Uhum. Né? Perfeito. Então, sempre se colocou à frente de situações. Então, era uma cidade que precisava sofrer uma intervenção. Cidade corajosa, né, minha artística gente? também, E né? artística também. Porque a coragem tem muito a ver com isso. No Tem, teatro, com essa tem grandes expressão, nomes né? do nosso Sim. teatro, da dramaturgia. Sim. Por exemplo, Cacilda Becker, ela Sim. não era santista, e a Cleide Diáconis, a irmã, mas a mãe dela era professora, a mãe delas, e tinha mais outra irmã. E ela veio dar aula aqui. Uhum. E então as 3 moraram aqui e começaram a fazer teatro aqui. Então já elas começam a se mobilizar. Então a gente pega a história e aí tem na dança, tem outras Sim. pessoas, enfim, e grandes nomes Cenário do teatro cultural vinham se apresentar incrível. aqui, Sim. né? A gente é a cidade que Paguta vai andando nas nossas ruas, né, E gente? enfrentando. E olha, e mesmo aquelas mulheres que não são da cidade, mas que vêm para cá por N circunstâncias, elas chegam aqui e elas fazem história. Eunice Caldas é uma delas, Uhum. que é a fundadora da Associação Feminina. E essa é uma história maravilhosa. Me conte, Essa me é uma conte. história maravilhosa. Eu, mexendo na documentação da Fundação Arquivo e Memória,
eu encontrei lá, no período das intendências, né, que vai ali de 89 até 1907, as mulheres não se dirigiam ao poder público diretamente. Ou elas faziam qualquer tipo de requerimento para o poder público, ou era através de alguns homens da família ou advogados. Perfeito. Aí eu encontro lá um documento lá das mulheres se dirigindo ao poder público. Olha, nós estamos querendo fundar aqui uma associação, nós fundamos aqui uma escola, nós precisamos de dinheiro de ajuda financeira para formar professora, porque essa cidade ainda não tem um curso secundário para professor, para meninas. Aí eu falei, nossa, que mulheres são essas que ousaram formar uma associação feminina e se dirigir diretamente ali ao poder público? Eu fui estudar, mergulhei nessa história. Eunice Caldas, uma menina que tinha acabado de se formar, ela é irmã do Vital Brasil. Uhum. Ela acabou de se formar como normalista na Escola Normal lá de São Paulo, e ela é designada para ser a diretora do Cesário Bastos. Que é um prédio que está aqui, tá, gente? Assim, a gente está falando aqui de Porto e Gênero, né? Mas assim, se você está vendo de Santos, você vai lá perto do Almeida, né? Aquele restaurante que a gente adora, tem lá o Cesário Bastos. Já entrei no prédio, é incrível, incrível, incrível. Ela vem para ser a diretora dali. E ela funda, né, a Associação Feminina com a intenção de fundar ali também um liceu, escolas maternais, que ela vem com uma nova visão, né, de educação, dizendo que as crianças precisam ir muito cedo para a escola, para se socializarem, para ter contato com a lição das coisas, né, que elas diziam, né, ali com as ideias do Pestalozzi, enfim. Então ela vem com essa ideia de formar essas escolas maternais, mas não tem professora, né? Porque não tinha escola secundária para meninas, tinha particular, Perfeito. só para quem pudesse pagar, Sim. ou tinha que sair e estudar em São Paulo. Ela vem com essa ideia, então, e aí ela funda aqui o Liceu Feminino Santista, né? Que é uma escola para meninas, para formar professoras para essas escolas maternais. E aí ela enfrenta, óbvio, Sim. que ela enfrenta a resistência de N lugares, né? Que os homens da época dizendo, quem é esta menina? Isso está ali em artigos no jornal. Quem é esta menina? Acontece até 2025, tá, gente? Vai acontecer em 2026 também, né? Em 2027, quem é esta menina quem que sabe? ousa, né? Que ousa vir aqui e mudar as coisas, né? Ela chega aí fazer palestra e conferência na loja maçônica, porque ela precisa de apoio. Ela vai na loja maçônica fazer Vou pegar essa dica, hein, gente? Então, Vou pegar essa dica. Então, gente, a mulherada aqui é porreta. Incrível. É porreta. Incrível. Não conhecia essa história. Outra história também que eu não conhecia. E a Eunice Caldas, ela que coisa, né? Ela homossexual, ela, óbvio, naquela época não podia, né? Caraca, gente, a história só vai ganhando camada nova, gente, de diversidade. Ela é internada em hospício, achando, porque julgava-se, né? Ela não é uma pessoa normal, ela tem problemas mentais. Ela foi para um hospício, esteve internada durante muitos anos. Gente, que história, que história, vou googlar, né, vou mergulhar também, e você falou que você estava fazendo uma pesquisa e tropeçou na história, assim, talvez ela não esteja tão presente. Acabou no meu mestrado. Acabou no meu... Maravilhosa. Acabou no meu que eu espero que eu consiga ler em algum lugar na internet, hein, minha gente? Acabou no meu mestrado, a Eunice Caldas. Que incrível. E todo o trabalho que ela fez aqui. Que incrível. De instrução, que a ideia era colocar as mulheres, educação e cultura. Perfeito. Feminina. Extremamente necessário, gente, porque é importante lembrar, né, que cultura é o grande meio de transformação política, né, assim, é isso, quando a gente tem um produto cultural, né, como Lendárias e Portuárias aqui, que é viabilizado por uma lei de incentivo fiscal municipal como produto cultural, o que a gente quer lá na ponta é que existam políticas boas, né? Sejam políticas
privadas sejam políticas públicas para mulheres, né? E a agora, cultura é capaz de fazer isso, né? E agora sim, agora as mulheres estão entrando com tudo no Porto. Eu conheço muitas delas, são mulheres maravilhosas que enfrentam preconceito, enfrentam sexismo. Muitas delas ouviram quando chegaram ali, mas você é muito bonitinha, aqui não é lugar para você, né? Aqui é um lugar de brutalidade, você é uma menina amarrando navio. Sim, a gente ouviu essas histórias, ouviu aqui na primeira temporada do Lendárias, e desde elas lá, né, no processo de amarração, né, na capatazia, né, aprendi esse nome também, gente. Operando lá, o portainer, Fabiana também, que estava junto com a Helena Pontes no primeiro episódio, assim, muitas histórias. E também na alta liderança, né, porque uma das coisas que mais me encanta desse projeto é mostrar para mulheres aí que ou estão em transição de carreira ou estão começando a carreira, que assim, gente, tem oportunidade de dinheiro no Porto, vai lá, entendeu? Vai ganhar dinheiro na vida, né? E o setor portuário é um baita caminho para ganhar dinheiro, né? E o Porto, muitas vezes, está querendo que essas mulheres façam parte, né? Isso. Essa coisa da mão de obra, né? Assim, existe muita demanda de mão de obra especializada, né? Ultra qualificada. E que, assim, não importa se você é homem ou mulher, né, cara? Super se qualifica para vir, porque tem vaga no Porto e tem... não é um nível de baixíssima competição, mas tem vaga que não consegue preencher de cara, né? E aí eles ficam ali buscando, e as mulheres... Aí, gente, amamos estudar, somos muito inteligentes, somos muito sagazes, né? Capazes, exatamente. E muitas vezes vão pra luta, vão encarar. Eu não sei, eu nunca fiz, mas eu vou aprender, eu vou fazer, vai lá e faz. E faz com maestria, porque elas são cobradas duplamente. Exato. Não, e por elas mesmas, né? Tem um estudo que diz o seguinte, né? Para uma mulher se candidatar, ela quer ter ali 80% de qualificação, né? De match com aquela vaga, né? O homem, se tem 30 e poucos, ele já se candidata, né? Então, a mulher espera estar super qualificada, será, né? E ela, às vezes, é muito qualificada para o negócio. O homem tem uma coragem e cara de pau, né? E a gente espera, né, bater ali. Não, gente, tem que se qualificar, obviamente, mas tem que ter essa coragem também de falar, essa vaga é minha, ó, tô indo lá, né? Exatamente. Aliás, você falou uma palavra de coragem, a minha mãe, que, aliás, eu vou falar o nome dela, porque eu acho que a gente fala... Com certeza. Mercedes Gomes de Sá. Maravilhosa. Era o nome da minha mãe. E ela merece, assim, porque duas coisas, você falou do curso normal, eu fiz curso normal, eu fui normalista, a minha mãe, assim, uma orientação dela que ela me deu, porque ela me via, às vezes, brincando de dar aula. Então, assim, eu tinha minha irmã era super inteligente, na escola ia muito bem, ia bem também, mas eu brincava disso, a gente brincava juntos de outras coisas, mas às vezes eu parava e ia brincar disso. Ela falava, porque assim, professora também eram muito respeitadas. Então, quando eu tive que decidir faculdade e tal, e fiquei na dúvida entre jornalismo e letras, quando fui fazer a faculdade. Mas quando depois acabei o ginásio, aí já tinha colegial e tinha o curso normal. O curso normal, né? Que é ser normalista. Ela falou, você gosta de dar aula. Você gosta. Então, por que você não faz? Faz o colegial e faz o curso normal. Porque quando você terminar, você tem uma profissão. Perfeito. E depois você faz a faculdade que você quiser. E eu fiz com 18 anos. Com 17, terminei o colegial, que eram 3 anos, e o normal era 4. E aí eu terminei e comecei a dar aula com 18 anos. Ou seja, já a independência financeira, exatamente, a visão da mãe então, vai encaminhar rápido. Né? E aí ela diz assim, em relação à coragem, ela sempre diz assim, vai e faz. Isso porque se a gente tem medo, quem não arrisca, vive com medo. Ela me disse essa frase, quem não arrisca, vive com medo. Eu achei essa frase fenomenal, porque assim, é importante que se você não arriscar, você vai passar a vida com medo. E a minha mãe era uma mulher que tinha muita coragem. Então, assim, ela foi para São Paulo, dirigindo em São Paulo, fazendo... Então,
coisas que às vezes eu não fiz. E ela, na estrada, então, assim, quem não arrisca vive com medo. Então a mulher tem que arriscar. É muito legal isso que você está falando, porque assim, eu vi uma frase recentemente, né? Vou até ler para vocês, que diz o seguinte: o melhor jeito de reclamar é fazer coisas, né? A frase é do James Murphy. E é exatamente isso, né? Assim, a melhor forma da gente, se a gente está olhando e de repente falando, cara, a emancipação financeira das mulheres aqui no nosso território pode vir muito através do porto, como é que a gente cria um projeto para discutir isso, né? Então, a melhor forma da gente reclamar e às vezes mostrar, né, o que a gente acredita é fazendo essas coisas, né? Vou lá fazer. Exatamente. Eu vou lá fazer. É isso. Oi, Lud, tudo bem? Tô aqui no quadro Fala Povo do Lendárias e Portuárias, aqui nas ruas de Santos. Vamos lá? Andressa, tem alguém na sua família que trabalhou no porto ou trabalha e isso te influenciou de alguma forma a entrar nessa área? Meu pai trabalhou a vida inteira nessa área, porém, eu não vou nem dizer que foi tanta influência, porque aqui em Santos eu acho que a gente ou acaba no comércio exterior ou como médico, enfim, eu acho que é uma área muito forte aqui em Santos, então eu acho que tudo foi me levando para esse caminho. E tem algumas histórias do porto que ele contava, que você lembra, assim, e que fazem bastante sentido para você hoje? Como é que era essa questão das histórias dentro da sua casa, sobre trabalhar no porto? Sim. Eu não digo nem histórias, mas assim, por exemplo, meu pai por muito tempo trabalhou numa empresa que, assim, enquanto criança você vai pensando, trabalha em tal lugar. E aí hoje eu, como adulta, como trabalhando na área, faz muito sentido pra mim, é empresa tal, faz tal coisa. Então, assim, foi um leque que se abriu e aí hoje eu sei do que se trata, do que era, do que meu pai trabalhava. Então, hoje, como adulta, já faz muito mais sentido pra mim, né? Fica no nosso imaginário, né, Andressa? Que legal, muito legal saber que você está ocupando esse espaço e seguindo aí uma tradição familiar de trabalhar no porto. Obrigada. Sim, obrigada a você. Tchau, tchau. Gente, estamos caminhando aqui para o final deste episódio. Eu não pedi em nenhum momento para você deixar seu like aqui, pedi para você deixar algum comentário, mas eu queria muito que você deixasse seu like aqui, que você assinasse o canal do Joyce Santos, porque a gente está aqui, né, um pouquinho depois da metade dessa segunda temporada do Lendárias e Portuárias, mas tem muito mais episódios aí pela frente, inclusive com mulheres lideranças do porto, mulheres incríveis. Se você não assistiu os outros 5 episódios anteriores, por favor, clica aqui onde está aqui a playlist e assiste, porque tem muito conteúdo legal para trás e vem muito conteúdo legal para frente. Meninas, adorei essa conversa, conheci histórias que eu não conhecia. Confesso, né, brinquei com vocês no começo, né, que eu estudei num lugar do Brasil que tinha um ensino muito localizado, né, então eu sinto falta, né, de entender histórias da nossa cidade, né, histórias que estão ali, e vocês completaram aí uma lacuninha que faltava para mim hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês querem adicionar alguma coisa? Eu só quero agradecer a oportunidade de participar do programa de vocês, que eu acompanho com muita admiração e desejar sucesso sempre para vocês. E você está aqui porque você comentou um episódio da primeira temporada, para vocês verem como essas conexões acontecem. Ela fez um comentário tão legal, não, a gente tem que chamar ela, né? E aí estamos aqui hoje gravando. Eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra vir para cá e falar um pouco das mulheres, né? Porque eu sou uma pesquisadora das mulheres, da vida das mulheres, da educação das mulheres. E falar sobre isso é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que enriquece, eu acho que a gente deixa aí se não um start, né, para muitas meninas que às vezes estão, será que eu consigo, será que eu posso? Perfeito. Pode tudo. Exatamente. Pode tudo. Exatamente. Então é muito bacana, muito gratificante. É essencial o trabalho de vocês, né, gente? Acho que a gente tem sorte de vocês estarem aqui por perto, porque, né, são duas mulheres que se dedicam a pesquisar histórias, né, e a contar essas histórias para outras pessoas, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você que está assistindo. Obrigada a toda a equipe aí que faz parte do Lendárias e Portuárias. É bastante gente para tirar um projeto como esse do papel, e eu espero você no próximo episódio do Lendárias e Portuárias, apoiado pela Deep World através do Promicult. Até a próxima, gente!